20, 30, 100 vezes mais, Pai. Senhor Deus, que tudo aquilo que eles estão ofertando, Pai, o Senhor possa reconhecer que vem do coração de cada um, Pai. Derrama, Deus, a tua unção de prosperidade, derrama da tua unção, Pai, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, mesmo aqueles que não estão aqui presentes, Senhor Deus, que estão acompanhando pela internet, Pai. Que o Senhor derrame da tua graça, Pai, da tua sabedoria, para que, Senhor Deus, nós saibamos administrar os bens que entram nessa igreja, para que tudo aqui, Senhor Deus, glorifique o teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos. Queremos também apresentar a vida do pastor Hildo, que vai estar ministrando a palavra essa noite. Que o Senhor venha com a tua unção poderosa sobre a vida dele, Pai, que o teu Espírito Santo se manifeste na vida dele. E que ele, Senhor Deus, traga a palavra necessária, a palavra que nós precisamos ouvir do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos, amém? Povo lindo, maravilhoso, povo do avivamento, aleluia, glória a Deus. Quem aqui já se sentiu perdido em alguma oportunidade, algum momento na sua vida? Eu. Assim, sem rumo, sem direção, às vezes uma crise, não é? Uma crise existencial. Você entra em crise com você mesmo, não é verdade? Com seu interior. Às vezes um problema que muda todo o seu curso, sua vida. Às vezes você vivia confortavelmente, numa situação confortável, você achava que não mudaria nunca. Eu já me senti assim, eu já tive em alguns momentos da minha vida que eu dizia para mim mesmo, eu acho que nunca eu vou sair dessa posição que eu estou. Não é? E de repente Deus te move. Né? Te move ou para o deserto, ou te move para o vale, ou te move para a bênção. Né? Mas na verdade, todo lugar que Deus nos move, seja para o deserto, seja para o vale, em qualquer lugar Deus está conosco. Amém? Deus está conosco. Tá. Quero chamar as crianças, né? Vem aqui. Amém. Você já pode ir com o professor ali? Já pode ir daí mesmo? Pode ir daí. Deixa eu orar com elas aqui. Vem cá. Estende as mãos, irmãos. Amém. A gente ensina elas, né? Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, abençoamos essa geração linda, maravilhosa de crianças nesta noite. Teu Espírito Santo esteja abençoando, ó Pai, os pequeninos. O Senhor disse, deixai a mim vir os pequenos, porque deles é feito o reino dos céus. Nós abençoamos em nome de Jesus como igreja. Amém. Pode ir. Amém. Glória a Deus. Então Deus não desiste nem de mim, nem de você. Deus não desiste da gente. Eu quero hoje pensar um pouquinho com vocês sobre um Deus que não desiste de amar. Fala assim para o seu irmão, Deus não desiste de amar. De amar você. Fala para ele, de amar você. Né? Deus não desiste de você. Deus te ama. Quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Alguém chega para nós e diz assim, Deus te ama. Essa é uma palavra verdadeira, que você tem que receber no seu coração, não como uma palavra costumeira que a gente às vezes fala na igreja. Irmãos, e quando você entra na igreja, você esteja conectado com Deus espiritualmente, para que você não faça tudo de forma mecânica, né? Às vezes vem um comando daqui do púlpito e a gente fala assim, de qualquer forma. Não. Fale de forma profética. As palavras nossas, elas são sementes sobre a vida de alguém, sobre um terreno. A Bíblia vai mostrar isso na parábola do semeador. A parábola do semeador vai mostrar isso, né? Que cada coração é um tipo de terreno. Então, quando nós lançamos uma palavra, ela é uma semente. Amém? Então, Deus não desiste de amar você. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15.
E deixe a sua Bíblia aberta, tá bom? E a projeção também aqui nas minhas costas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Deus se revela nessas parábolas. Jesus, ele está contando uma parábola. Pastor, o que é uma parábola? Você que está nos acompanhando pela internet, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. A parábola é uma história, não é? Uma história que nós podemos contar para trazer uma verdade ao coração daquele que nos ouve. Jesus pregava também por parábolas, a Bíblia revela isso. Então, as parábolas, ela traz ao meu coração, ao seu coração, uma verdade. Jesus está querendo aqui ensinar uma verdade. A quem Jesus está querendo ensinar? Nós vamos ver. Versículo 2 do capítulo 15, diz assim: mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Fala comigo, este homem recebe pecadores e come com eles. Vamos orar? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus vai falar conosco tremendamente hoje. Aleluia. Abra o seu coração, meu irmão. Abra o seu coração. Você que está em casa, que Deus possa alcançar o teu coração aí onde você está agora. Espírito Santo, tu conhece cada um que está aqui, tu conhece cada vida, cada pessoa que nos ouve nesta noite, através das nossas redes sociais, através das nossas plataformas, ó Deus. Em algum momento alguém vai ouvir esta palavra. Alguém que está desistido da vida, alguém que precisa ser ajustado, alinhado através da tua palavra, do teu Espírito Santo, meu Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, alcança esses corações. Senhor, vai, Senhor Jesus, o meu Pai, ó Pai, vai trabalhando no coração dessas pessoas, que elas permaneçam ouvindo esta palavra até o final, porque eu sei que o Senhor falará conosco e falará com cada um que nos ouve nesta noite, aqui nesta casa. Em nome de Jesus, toda distração caia por terra. Ó Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos a ouvir a Tua voz agora, Senhor. Em nome de Jesus. Ah, Senhor Jesus, meu Pai, usa a minha vida, Deus. Tenha misericórdia de mim. Me usa, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome agora, para a edificação, para a consolação, ó Deus, e para o encorajamento e exortação do Teu povo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Veja, meus irmãos, que Jesus está numa guerra. Uma guerra com quem? Com os fariseus, uma classe de religiosos, escribas, homens sábios, homens conhecedores da lei, mas Jesus não era qualquer pessoa. Quando nós olhamos para Jesus, ele está como homem, mas ele também tem a sabedoria do Espírito Santo de Deus. E ele está aqui debatendo com homens cultos, não com qualquer um. E esses homens, eles os rejeitam no seu coração pela postura de Jesus. Primeira rejeição desses homens quanto a Jesus é que Jesus não era o homem que eles esperavam ser. Eles esperavam que Jesus viesse como um general, como alguém que viesse para libertá-los do poder de Roma, um homem que assumisse o poder, controlasse o poder com uma espada na mão, assim como Josué no Velho Testamento, um homem que viesse guerrear por eles. Eles estavam sobre esse domínio. Então, quando Jesus chega, Jesus quebra todos os paradigmas, e Jesus confunde também esses homens. Porque Jesus vem de maneira simples. Lá no capítulo 19, a gente vai ver que a entrada triunfal de Jesus, né? Jesus faz questão de entrar em Jerusalém. Jesus, ele chega diante de Jerusalém, olha para Jerusalém, e ele chora por Jerusalém. Ele faz um lamento e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que apedrejas os profetas, mata os profetas.
Ah, se tu pudesse enxergar. Ah, se tu pudesse ver esse momento. Ah, o que é que Jesus está dizendo? Ah, se tu pudesse entender quem sou eu. Aí Jesus vai usar uma palavra, uma frase que ele diz assim no original, Baruch haba Vishem Adonai. Ele está dizendo assim, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aí ele diz, Baruch haba Vishem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Se vocês pudessem entender isso, que aquele que está chegando é o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele está chegando na cidade amada, a qual é chamada no Velho Testamento a cidade do grande rei, se referindo a Davi, mas também se referindo ao Messias, a Jesus, a cidade chamada a cidade da segurança, a cidade de Sião, a cidade amada do povo de Deus, a terra prometida. Então, Jerusalém é a cidade amada. Então, esses homens estavam numa confusão, numa crise também muito grande. E Jesus monta num jumentinho, e ele entra, pede aos discípulos, vai lá, pega aquele jumento, e eles vão, traz aquele jumento, e ele monta no jumento, e ele entra na cidade de maneira simples, começa por aí, quebrando todos os paradigmas, né? E quando ele nasce então, né? Todo mundo esperava que ele nascesse em Jerusalém, mas Jesus não nasce em Jerusalém. Jesus nasce numa cidade pequena, em Belém, depois vai crescer também numa cidade pequena, não é? Por isso, Jesus, ele também ele cresce em Nazaré, e aí as pessoas, os próprios discípulos, quando Jesus se apresenta e diz, eu sou de Nazaré, alguém diz, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Quando eu ouço isso, eu também fico pensando sobre mim, né? Eu nasci numa cidade pequenininha, numa terra longínqua, distante, lá no interior da Bahia, não é? E aí, quando eu estou em alguns lugares, e Deus já me levou a muitos lugares, lugares maravilhosos, já me levou a estar pregando em lugares fantásticos, com um público maravilhoso, e eu fico perguntando para mim mesmo, pode alguma coisa boa vir lá da Bahia? E aí eu respondo no meu coração, o Espírito Santo diz, pode sim. E você pode estar se perguntando, pode alguma coisa boa sair de mim? Pode. Deus quer usar você. Deus não desiste de você. O nosso Deus é um Deus que ama. Um Deus que, olha, meus queridos, eu quero dizer para você que Jesus está aqui agora, por exemplo, eles diziam em seu coração, olha, eles criticavam, eles falavam uns com os outros, dizendo, este homem, presta atenção, recebe pecadores e come com eles. Este homem, ou seja, esse que se diz o Messias, esse que diz ser o nosso Deus, a majestade, o rei, ele está comendo com pecadores, ele senta com eles, isso era uma afronta para eles. E Jesus vem para essas pessoas mesmo, os mais fracos. Ele vai dizer depois, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Meus amados irmãos, onde estiver uma alma nessa cidade que não conhece a Jesus, eu quero te afirmar pela palavra de Deus, Deus está procurando esta pessoa. Os olhos do Senhor estão sobre essas pessoas, procurando. E através da sua igreja, através de mim, através de você, Deus quer alcançar aquele que está perdido. Aquele que está nas trevas, aquele que porventura, por algum momento, ele se perdeu, por algum momento ele está perdido. E Jesus quer mostrar isso àqueles homens, que ele veio para salvar o que se havia perdido. Fala comigo, ele veio para salvar o que se havia perdido. Não é lindo? Você foi achado. Você já foi achado? Responde, você já foi achado. Aleluia, fala glória a Deus. Vibra, meu irmão. Fala aleluia, eu fui achado. Irmãos, isso é um privilégio, você sabia? É um privilégio, você foi achado. Achado por Deus.
Que coisa linda, meu amado. Você não está aqui por acaso. Se você está entrando aqui pela primeira vez, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero te dizer, o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje para você entender e ouvir que Deus te ama, que Ele está trabalhando na tua vida, que Ele está à tua procura, que Ele anda atrás de você, que Ele caminha atrás de você, onde você vai, Ele está caminhando atrás de você, seguindo os teus passos. A tua vida não é fruto do acaso, Deus te criou, Ele te formou. Quando Ele te cria, Ele recebe um direito por criação. Quando Ele te redime, Ele recebe outro direito, que é o direito da redenção. Olha que coisa linda, que Deus maravilhoso. Então Deus tem direito sobre a tua vida, Deus tem poder sobre a tua vida. Deus é soberano, Ele muda, Ele restaura, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Deus faz isso, Deus faz coisas sobrenaturais e tremendas. Meu amado irmão, se você for olhar para a sua vida, se você for olhar para os seus desejos, para os seus interesses, você pode responder para você mesmo, você não estaria aqui. Você só está aqui porque Deus tem trabalhado na tua vida e Deus tem te guiado aos pés dele. E aí eu quero te dizer, Jesus quer falar com esses homens e Jesus conta para eles 3 parábolas. Pastor, o senhor vai falar sobre as 3 parábolas? Calma, tá? Que você vai receber esta palavra, você não vai ficar cansado não. A primeira parábola, eu não vou pela ordem, versículo 8, eu vou mudar as ordens aqui das parábolas. Versículo 8 para mim, por favor. É a parábola da moeda perdida. Fala comigo, a parábola da moeda perdida. Aleluia, fala glória a Deus. Observe que o Senhor Jesus, Ele começa a contar para esses homens uma história. E Ele conta essa história da moeda perdida. Ele diz para eles, olha que expressão aqui, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia? Presta atenção, 10 moedas, não é? Aqui ele está falando de valores, tá? É importante você entender isso, porque muitas vezes aqui depois você vai ver, ele vai contar outras parábolas, a gente às vezes está trabalhando isso, a gente aplica para a vida pastoral, eu acho que você até pode, mas todas as parábolas Jesus está falando de valor. Por isso eu estou falando sobre um Deus que não desiste de amar, é um valor. O amor que Deus faz comigo e com você, é o amor que Deus restaura em mim e em você. Quando você encontra Jesus, você é restaurado no seu amor. Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas olha, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, 10 moedas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, um candeeiro, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? É uma pergunta. E quando a encontra, o que é que ela faz? Ela reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Oh glória, aleluia. Ele está dizendo, olha meus queridos, vocês que me ouvem nesta noite, e Ele está dizendo a mim e a você aqui nesta noite, qual é a mulher que possuindo 10 moedas, que perdendo uma não vai acender o candeeiro? E amados irmãos, presta atenção, você já perdeu uma moeda? Às vezes uma moeda ela cai assim, né, dentro de casa, você já percebeu que é difícil você achar, não é fácil, né? A moeda ela cai e às vezes ela está quase debaixo do teu pé e você fica procurando, não acha. É incrível isso. Aí você dá um tempinho assim e tal, aí daqui a pouco olha a moeda ali, não é? E você imagina aqui nesse contexto aqui, que não havia energia, né? As terras de chão batido, então uma moeda caía quase da cor do chão e ali era difícil achar à noite. Aí o que é que ela fazia? Ela não deixava para o outro dia. Ela não deixava para o outro dia, ela não ela não abandonava aquela moeda porque ela tinha 10, agora perdeu uma, não.
A Bíblia está dizendo que esta mulher, ela acendia o candeeiro, ou seja, ela pegava o candeeiro, colocava no lugar mais alto da casa e ela saía à procura, irmãos, dessa moeda. Ó, meus irmãos, quem é essa mulher? É o próprio Deus, é o Senhor. Quando alguém se perde, quando uma moeda se perde, alguém, um valor, você tem valor para Deus, Deus vai à tua procura, Deus te procura, Deus vai te encontrar, meu amado irmão. Você pode, às vezes, até tomar um caminho errado na sua vida, você pode, talvez, estar andando por este caminho e se perder, mas eu quero te dizer, Deus está à tua procura com uma luz muito grande sobre a tua vida. E Ele vai te achar. Ele vai procurar, Ele não vai descansar até te encontrar, porque Ele não desiste de você. E quando encontra, o que é que faz? Ela reúne as amigas, chama as amigas e faz uma grande festa. Por quê? Porque era algo de valor. Meus amados, queridos irmãos, quando nós chegamos na igreja, você que nos ouve, quando a gente encontra com Jesus, não é? O ambiente da igreja também é maravilhoso. E não existe ambiente melhor na igreja. E nós temos que ter um cuidado, porque a gente se acostuma com esse ambiente. Nesse ambiente aqui, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, não é? Ninguém tem apelido aqui, ninguém recebe apelido, todo mundo aqui está cheiroso, bonito, não é? É um ambiente gostoso. Você chega aqui, às vezes, pela primeira, segunda vez. Quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, segunda vez, as pessoas já diziam assim, olha, seja bem-vindo, Deus te ama, Jesus te ama. E aquilo entrava no meu coração de uma forma tremenda, porque em nenhum lugar existe isso. Em nenhum lugar, alguém que nunca te conheceu, nunca te viu, diz assim, Jesus te ama e eu também. A gente cantava algumas músicas na igreja que impactavam o nosso coração, né? Quero que valorize, lembra? Essa música tão linda, maravilhosa. E ele diz, você é importante para Deus, você é alguém, você tem valor. E essa música é maravilhosa porque a pessoa que chega na igreja pela primeira vez, que ouve essa canção, ela é impactada por essa canção, pela letra dessa música. É linda demais. E aí, irmãos, Deus começa a devolver você o valor, o seu verdadeiro valor. O que o diabo faz? João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. 3 coisas, matar, roubar e destruir no mundo. O que o diabo faz com as pessoas? Ela mata, ela rouba e ela destrói. Ela destrói o valor. As pessoas não têm valor nenhum. O valor delas é pelo que ela possui. Se elas têm um carro bom, você para em um lugar, está com um carro bom, e você entra, você para de frente de uma loja, a pessoa já olha o carro que você está usando. Se teu carro for um carrão, ela te trata como uma pessoa diferente, ela te trata diferente, mas chega na loja dela, às vezes, a pé. Chega no comércio a pé. Mas se você é um fazendeiro, chega lá de caminhonete, você percebe que o tratamento é outro. Lembra de uma época que eu sou daquela época, não sei se passou essa época aí, os mais novos aí não, né? Mas nós saímos do telefone fixo para o celular. E ter um celular era um luxo, não é verdade? A gente até tinha aquelas coisinhas de couro que a gente colocava aqui na cinta do lado, parecia um revólver, né? E andar com aquele celular do lado era chique, não é verdade? Fala a verdade. Você não ostentava aquele celularzão, aquele tijolo? Parecia um tijolo, né? Um radioamador aqui do lado. Eu lembro, meus amados irmãos, é assim, né? Às vezes eu ia no hospital, no início ali do ministério, eu ia no hospital e aquele povo, às vezes, nossa, todas as vezes que eu chegava tinha uma pessoa diferente no hospital, eu tinha que apresentar minha carteira pastoral, pedir para entrar, falar que tinha uma ovelha internada, era uma luta danada. Eu lembro uma vez que aí me deram, foi até a igreja me deu meu primeiro celular de presente. Sou grato a Deus pela minha igreja, por todas as igrejas que eu passei, foram bênção na minha vida. E eu coloquei aquele celular aqui do lado. Eu lembro que eu fui fazer visita com aquele celular do lado, deu todo chique, socialzinho. Aí eu já botei a camisa por dentro, que o celular tinha que aparecer, não é? A gente pedia era na cinta. E aí, quando eu cheguei com aquele celular assim, eu percebi que todo mundo abria a porta para mim assim, né? Não, passa, quem é o senhor? Eu sou o pastor Rio. Não, pode vir, pastor. E tal. Eu falei, gente, tem alguma coisa diferente aqui. Eu acho que é o meu celular. Celular ostentava, não é?
É a mesma coisa, meus irmãos, as suas vestes também ostentam. Por exemplo, as suas vestes abrem porta. Você chega num lugar mal arrumado, as pessoas olham para você, elas estão nem aí, mas se você coloca uma camiseta e ela uma camisa de marca, e você chega num lugar, a pessoa diz assim, não, essa pessoa não é qualquer pessoa. Então, elas te tratam pela aparência, pelo que você tem, não é? Elas não consideram o teu valor. Por exemplo, elas não sabem quem você é. Sabe quem sabe? Deus. Então, o mundo, o que é que ele faz? Ele te desconsidera. Ele tira o teu valor. Os teus amigos, às vezes no mundo, eles estão interessados no que você tem. O dia que você não tiver mais dinheiro, por exemplo, para pagar cerveja para eles, o dia que você não tiver dinheiro mais para sentar na roda deles, para ir nos lugares chiques que eles vão, para pagar a conta, eles não estão nem aí para você. O dia que você perder o emprego, esses caras não vão nem te cumprimentar, porque o valor está naquilo que você é ou na posição que você tem. Mas, amados, queridos irmãos, Deus restaura o nosso valor. Quando a gente chega diante do Senhor, Ele entra no nosso coração. E a primeira coisa que o Espírito Santo fala a nós é, você tem valor. Você é alguém, você tem valor. Não é? Cântico antigo dizia assim, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Olha para o seu irmão, olha. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. O que diz? Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. O que diz? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aleluia! Quando alguém se arrepende, entrega a sua vida a Jesus, há uma grande festa no céu. A mulher vai dizer, através da parábola, eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus dizendo, né? Mas é a mulher que faz esta festa, ela reúne as amigas, ela chama as amigas e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Aí Jesus diz, eu lhes digo de que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Oh, glória! Deus não desiste de amar. E, meus queridos, enquanto houver um perdido nessa cidade, Deus tem um propósito através da vida dele. Enquanto houver uma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus, Deus tem um propósito na vida dele. A segunda parábola está no versículo 3. Versículo 3, Lucas capítulo 15. A Bíblia diz, então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás das ovelhas perdidas até encontrá-la? Tem um cântico antigo, né? Eram 100 ovelhas, eu não vou cantar, não, senão eu sair daqui e eu deixar a igreja. E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Olha que linda. O que diz? Ao chegar, reúne seus amigos, vizinhos e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu
por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ele quebra os fariseus. Ele entra no coração deles. Então, ele diz assim, olha, em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês acham que vocês não precisam de arrependimento. Vocês acham que vocês sabem tudo. Vocês acham que vocês são tão bons. Vocês são tão santos. Vocês são tão melhores do que aquelas pessoas que estão lá fora. Porque existe crente que pensa assim, irmão. Infelizmente. Religiosidade pura. Ele acha que é melhor do que aquele que está lá fora, que ainda não conhece a Jesus. Você sabe qual é a diferença minha e sua, daquela pessoa que ainda não teve um encontro com Jesus, do seu irmão, do seu parente, do seu amigo que está bebendo hora dessa, talvez, farreando hora dessa? Sabe qual é a diferença? É que ele ainda não conheceu a graça do Senhor Jesus Cristo. E às vezes as pessoas se arrogam com a sua religião, com a sua postura religiosa, ela até afasta, ela repele as pessoas, até com a sua própria postura. Eu olho para essas pessoas, como elas estão perdidas, e aí, irmão, a gente cria uma repulsa, a gente não quer se aproximar de alguém que não conhece a Deus, porque aquela pessoa, ela está no pecado, porque aquela pessoa, ela vai me contaminar, ela vai atrapalhar a minha vida. E eu te pergunto, como você vai ganhar uma pessoa para Jesus, se você nem sequer se relaciona com ela? Às vezes isso se torna um exagero, né? Eu, por praticar esporte, sempre amei o esporte, eu nasci no esporte, vivo o esporte, cresci no esporte, gosto muito do esporte. Eu já ganhei muitas pessoas através do esporte. Teve um ano no meu ministério que nós trabalhávamos numa cidade, tinha um time profissional de futebol. Nós recebíamos aqueles jogadores através do meu relacionamento com aquele clube. Por ser um ex-atleta, eu ia ali, fazia palestra. Eu lembro que naquele ano nós batizamos 14 atletas profissionais daquela equipe. Nós ganhamos para Jesus. 14, em um ano só. Eu tinha um líder de célula, porque a gente tinha uma célula dentro do clube. Ele ia para o campo de futebol, no dia do jogo profissional, nós conseguimos, o treinador pediu, porque metade da equipe fazia parte da nossa igreja. E aquele líder de célula deles era um motivador deles. Ele sentava no banco junto com o treinador no dia de jogo. Estou falando de Campeonato Paulista, da 2ª Divisão do Estado de São Paulo. Ele sentava lá no banco para participar dos jogos como integrante da comissão técnica, porque ele motivava os atletas que faziam parte da nossa célula. A gente conseguia chegar, levar o evangelho até aqueles jogadores de futebol. E muitas vezes, meus queridos irmãos, eu já ouvi tantas críticas, né? Hoje mais não, mas no início do ministério eu ainda conseguia jogar um domingo à tarde, assim, o jogo acabar às 6 horas, eu tomar um banho, correr e estar no púlpito pregando. Né? Eu lembro que as pessoas, os religiosos diziam assim, que esse cara aí não é pastor não, jogando futebol. E eles diziam assim, ele joga futebol, é jogo de futebol, né? Como se fosse um jogo de azar, assim, sabe? Futebol para eles não é um esporte, é um jogo de azar, ou seja, pelo fato de ser pastor, eles se escandalizavam comigo. Nem sequer, às vezes, me cumprimentavam. Pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que se dizem conhecedoras da palavra. E muitas vezes, meus amigos de infância, eles já choraram comigo assim, dizendo, que prazer, que alegria é ter você, Rio, você sentar aqui com a gente. E eu sentava depois de um jogo de futebol com eles em um lugar público, e eu tomava o meu refrigerante, eles estavam ali, de repente começávamos a falar coisas da vida, e daqui a pouco tinha um chorando, abrindo o coração para mim. Eu estava ali evangelizando eles. Mas as pessoas, elas olhavam para mim, e principalmente os crentes, com aquele olhar crítico de acusação, irmãos. Isso é farisaísmo puro, né? Mas ali eu estava evangelizando aquelas pessoas. Eu lembro que um deles disse assim para mim, rapaz do céu,
Nunca um pastor fez isso que você faz, sentar aqui com a gente para conversar, bater papo. Meu Deus do céu, eles passam aí, nem sequer olham para o lado, parece que nós somos as piores pessoas do mundo. E aí eu pensei assim, puxa, se eu posso jogar futebol com eles, por que eu não posso sentar ali com eles? Só não posso praticar as mesmas coisas, mas eu posso sentar. Eu posso ir com eles em alguns lugares, em outros não. É claro, você tem que ter discernimento. Até que ponto você pode ir com uma pessoa que está perdida, não é verdade? Mas se você olhar para Jesus, você vai ter que quebrar alguns paradigmas, porque Jesus sentou com pecadores e comeu com eles. Quando a prostituta chega perto de Jesus, ele não sai correndo, se escondendo, dizendo assim, e agora, o que vai acontecer comigo? Será que vão dizer que eu estou tendo um caso com ela? Jesus se revelou a ela. Jesus traz uma revelação da graça, do evangelho para ela. Então, quando chega alguém que está perdido perto de você, você tem a oportunidade, é o Espírito de Deus trabalhando na sua vida, dizendo a alguém que se perdeu. E às vezes acontece isso, meu querido. Quantas pessoas que estavam no aprisco, e hoje nós temos aí centenas, milhares de pessoas desigrejadas que não querem mais se envolver em uma igreja, não querem mais participar de uma igreja, estão decepcionadas. Por quê? Porque encontrou esse ambiente hostil de farisaísmo dentro da própria igreja, de legalismo, não é? Não estou dizendo que nós devemos aceitar tudo dentro da igreja do Senhor, não é isso. Nós devemos santificar a nossa vida, nós devemos viver longe do pecado, como nós ouvimos hoje de manhã. O pecado na nossa vida é um acidente. Nós devemos ter postura de homem e mulher de Deus, sempre. Mas é essa postura que as pessoas, elas vão sentir a necessidade de ter você perto delas. É essa postura de alegria. Irmãos, presta atenção, o que é que a Bíblia diz sobre alegria? A alegria de quem? Do Senhor. O que é que a Bíblia diz? É a nossa força. Fala comigo, a alegria do Senhor é a nossa força. Olha que coisa poderosa, irmãos. Isso é poderoso. É a alegria do Senhor, é você chamar a alegria do Senhor para o seu coração nos dias mais tristes, difíceis. Você chama a alegria de Deus para o seu coração e se reveste dela. Oh, glória, aleluia. Oh, glória, hoje eu estava aqui, eu fiquei muito feliz hoje, né? Porque uma pessoa aqui, querida aqui, né? Ele sempre disse assim, pastor, como eu observo o senhor, como o senhor está sempre alegre. Eu falei, mas tu não sabe as lutas que eu estou enfrentando. Mas, meus amados irmãos, presta atenção, eu tenho o revestimento da alegria do Senhor. Presta atenção, os meus olhos não estão nas circunstâncias aqui desta terra. Eu tenho uma alegria que brota no meu interior. Eu tenho um rio de água viva que brota no teu coração também, que brota de você para as pessoas. A alegria do Senhor, ela nos fortalece, ela nos coloca de pé. A gente está passando por luta, mas a gente diz, não, o Senhor está comigo, Ele é comigo. Olha, se eu me perder, Ele me acha. Está difícil para mim, mas Ele está comigo. Onde eu vou, Ele está comigo, Ele está me fortalecendo. Ah, meus amados, Deus não desiste de você. Se você está se sentindo sozinho, eu quero te dizer, Deus está com você. Deus está na tua casa, Deus está presente na tua vida, Deus está presente no teu coração, Deus está falando nesta noite com você e reafirmando ao teu coração que Ele não desistiu de você e não desiste da tua vida. Você que está me ouvindo aí pelas nossas plataformas, eu quero te dizer, Deus não desistiu de você. Se você está afastado do Evangelho, a Bíblia diz, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Está falando aqui de uma grande festa, de uma celebração. Quando alguém se converte, quando alguém entrega a sua vida para Jesus, há uma grande festa e nós devemos também fazer uma grande festa ao Senhor. Quando alguém entrega a sua vida para Jesus, eu quero te dizer, celebre, glorifique, exalte.
Não viva, meus queridos amados irmãos, de qualquer forma. Preste atenção, se alegre com as pessoas que chegam na igreja. Olhe para o seu lado. Eu estava ministrando na quarta-feira, olhe para o seu lado com amor. O que é a igreja para você? É um social? Você vem para a igreja, é mais um social? Você vem para a igreja como você vai para uma pizzaria, como você vai para uma festa e se encontrar com alguém, ou sai por aí com a sua família. Não, a igreja é a casa do Senhor, a igreja é o lugar de culto, a igreja é o lugar da adoração, a igreja é o lugar da manifestação da glória de Deus. A unção de Deus está aqui, irmão, sobre nós. Então, quando alguém chega na igreja aqui, pela primeira, segunda vez, quando alguém está chegando, ficando, a gente vai se alegrando, porque a gente vai vendo Deus agindo na vida desta pessoa. E nós percebemos as pessoas aqui. A gente que ministra, eu sei, eu olho aqui os lugares, eu sei quem não veio hoje, eu sei quem está faltando. A gente entende, né? Um final de semana aí, com feriado prolongado, outros estão em festa com a sua família pelo Dia dos Pais, viajaram. Que Deus abençoe todos vocês, mas essa casa sempre está cheia de pessoas, sempre tem visitante em nossos cultos. Domingo pela manhã estava um frio terrível, eu estava aqui, tinha visitante na nossa escola bíblica, um frio terrível, mas tínhamos visitante. Todos os nossos cultos nós temos visitantes nesta igreja. Graça de Deus está aqui, a unção de Deus está aqui. Aleluia, glória a Deus. A última parábola, para nós terminarmos. Versículo 11, Evangelho de Lucas 15, versículo 11. O que é uma parábola? É uma história que ilustra uma verdade. Fala comigo, é uma história que revela uma verdade. Jesus está contando aqui, falando em forma de parábola. Jesus continuou, a Bíblia diz. Jesus estava confrontando, dizendo, eu vou contar algumas historinhas para vocês, eu acho que vocês vão entender. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo, fala comigo, irresponsavelmente. Outra tradução diz, dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos seus cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aí a Bíblia diz, caindo em si. Ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou-o e beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, traga o melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa, alegrar-nos, pois este meu filho, estava morto. Voltou à vida. Estava perdido, estava perdido. E foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Aí, nem vamos entrar na outra parte, né? É terrível a outra parte. Mas observe, o filho, ele, não sei se você já passou por isso, né? Mas o filho, ele começa a ter no seu coração uma inquietação.
Você imagina um camarada que tem tudo. Vivia sob a proteção do pai, gozando de tudo que já era dele. De repente, ele começa a querer sair de casa. Ele vai até o pai e diz: pai, eu quero parte da minha herança, eu quero a minha herança, a minha parte. E ele sai de casa. Gente, cuidado com seus filhos, crie os seus filhos. Mas vai ter um dia que seu filho vai querer essa parte da herança e vai sair de casa. Ele quer, às vezes, tomar caminhos. E aí você fica numa aflição, não é verdade? Mas entenda uma coisa, tenha o coração desse pai. O que você não pode perder é o coração desse pai, porque esse coração, o coração desse pai é o coração de Deus. Aqui, Jesus está dizendo, está ilustrando e mostrando que existe um pai, e é o Senhor. Ele está dizendo aqui, olha, o mais novo disse ao seu pai, o pai quer a minha parte da herança, ele sai de casa, mas o pai, quando esse filho, ele está longe de casa, e ele começa a passar por dificuldade, a Bíblia diz que houve o quê? Uma grande fome. E aí ele diz no seu coração, se eu voltar para casa, não é porque ele começa a comer lavagem. Aliás, nem a lavagem aqueles homens davam para ele. E ele diz assim, puxa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra. E o que eu estou fazendo aqui? Ele volta de novo, ele permanece, por mais que ele fale aqui, mas eu não vejo, não sei se você vê isso na Bíblia, mas eu não vejo o coração dele voltando por amor. Porque ele sente falta do pai, porque ele sente falta da casa do pai, da bênção do pai, do amor do pai, da mãe. Não é? A Bíblia só fala do pai, mas a casa, né, tem todos os servos, os empregados. Ele fala que os empregados comiam de sobra. E ele volta porque ele está passando dificuldade. Ele já não tinha mais nenhum centavo, ele já não tinha mais dinheiro nenhum. Quando ele chega diante do pai, ele diz, pequei contra o céu, mas ele já diz antes o que ele queria fazer, ele ensaia. Mas ele volta. A verdade é que ele volta. E quando ele volta, o pai não fica indagando ele. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente dá as nossas voltas por aí, não é? A gente se perde. E quando a gente volta, eu quero te dizer, Jesus não fica te pedindo explicação. Por que o pai não pede explicação? Por que o Senhor não pede explicação da sua vida? Porque Ele conhece, Ele sabe onde você passou. Ele te conhece, Ele sabe onde você se meteu. O que Ele quer fazer? Ele quer te limpar. Ele quer te honrar. Ele quer devolver a você o quê? O valor. Ele quer te devolver a você a condição de filho. Ele quer devolver a você a condição de honra que você tinha, que você perdeu porque você quis. Porque você saiu da presença de Deus. Meus amados queridos, quando a gente sai da presença de Deus, meu amado querido, que coisa terrível. Porque assim, olha, presta atenção, Deus tem um compromisso com você, de te guardar, de te proteger, de abençoar a tua vida. É como se você, presta atenção, há uma circunferência aqui, é a bênção de Deus, você vai andando e aquela bênção de Deus vai estar acompanhando você. É como o povo no deserto, Deus protegendo o povo. Onde tu vai, Deus está contigo. Mas aí quando tu se desvia, quando tu toma um caminho errado na tua vida, tu começa a provar de coisas horríveis, né? Tu começa a ver coisas horríveis. Esse moço, ele chega ao ponto de estar junto com os porcos no chiqueiro. Que coisa horrível, né? Vocês imaginam esse chiqueiro? A nojeira daquela comida. O mundo é assim, irmãos. O mundo é uma ilusão. O pecado é uma ilusão.
O mundo é uma ilusão. Mas a Bíblia diz que caindo em si, isso é arrependimento. Ele se arrepende. Graças a Deus, se algum momento da sua vida, ou se você está vivendo assim, ou por alguma razão, você tomou algum caminho e está longe de Deus, que você se arrependa, que você caia em si. Caiu a ficha do camarada, não é? A gente costuma dizer, caiu a ficha e ele voltou, acordou para a vida. E aí quando ele volta, ele encontra um pai tremendo aqui. E aí hoje é dia dos pais. O que tinha na casa desse pai que talvez esteja faltando na nossa casa, na minha casa, na sua casa? Que não tem na minha. Na casa desse pai tinha amor. Esse pai ama o seu filho. Ele não fica dizendo, filho, olha, você vai... Ele não coloca condição para o filho. Ele simplesmente vai lá, chama os empregados, diz assim, mata um novilho, traga um anel, sinal de honra, roupa limpa, devolve a ele a condição de honra e de viver na casa comum dos seus filhos novamente. Ele não diz assim, cadê o dinheiro que eu te dei? E agora? Você gastou tudo? Aí o outro se sente injustiçado, né? Às vezes, assim, nós temos que ter cuidado para a gente não agir como o filho pródigo que ficou em casa, né? Alguém sai da igreja aí, a gente vai atrás, ele cai, a gente vai lá, ajuda, você traz, ajuda um irmão, um amigo. E quando chega na igreja, essa pessoa ela já vem, irmãos, com a guerra dentro dela, incrível, porque a guerra é grande. Como que as pessoas vão olhar para mim? Elas sabiam que eu servia a Deus e agora eu andei por lugares que eles sabem que eu estava bebendo, fumando, que eu estava nas drogas, que eu estava me prostituindo, que eu estava perdido. E quando chega na igreja, como é que eles vão olhar para mim? E quando eles olham para mim, a pessoa, ela tem sempre esse sentimento que as pessoas estão olhando para ela com um olhar de desprezo, de acusação. Eu quero te dizer, não, em nome de Jesus, que o nosso olhar, irmão, seja um olhar de amor, um olhar de graça, como Jesus olha, como esse pai olhou. A gente deve festejar quando alguém volta, colocar roupa nova nela, colocar anel no dedo, fazer festa, porque alguém que estava perdido foi achado. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas, meus amados irmãos, pastores, líderes, perdidos, se perderam ao longo da sua vida, mas Deus os encontrou novamente, Deus os trouxe de volta. E aí, meus amados irmãos, a gente aceita situações assim na Bíblia, por exemplo. Você queria Davi como seu pastor? Será que você aceitaria Davi como seu pastor? Porque a gente lê os salmos de Davi, chora e tudo, mas se Davi estivesse aqui, você aceitaria Davi depois de tudo que ele fez? Fica para você a resposta. Mas uma pessoa, meus amados, que volta para a casa do Pai, ele tem a mesma condição sua. Você nem eu somos melhores do que ninguém que volta para a casa do Pai. Deus devolve a ele a mesma condição, a honra. Deus devolve a ele o valor dele. Sabe por quê? Porque ele caiu em si, ele se arrependeu. Ele mudou de atitude, ele mudou de posição, ele voltou. E aí houve uma grande festa na casa desse pai, porque o pai diz assim, ele estava morto e reviveu. Ele estava morto e ressuscitou. Ele recebeu vida novamente. Esse filho meu estava perdido e foi achado. Oh, glória, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Como é bom, meus amados irmãos, nós termos essa convicção que Deus está à procura das pessoas que estão perdidas, das pessoas que se perderam. Deus está à procura dessas pessoas. Quantos homens evangelistas na história da igreja que doaram a sua vida, toda a sua existência por lugares longínquos, por vilas, tribos,
e foram morar com os índios, com tribos que desconhecia a língua, os costumes. Eles foram morar com esse povo simplesmente porque Deus os enviou para pregar o evangelho a essas pessoas. Estava num congresso muito lindo, e aí começaram a evangelizar numa tribo indígena, e começou a construir uma igreja lá, porque os índios começaram a se converter. Mas o mais lindo que eu vi naquele congresso foi o índio que estava fazendo seminário, se preparando para ser o obreiro, o primeiro obreiro da igreja dentro daquela tribo. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa, não é verdade? Que coisa linda. Alguém olhou para aquela tribo, colocou um missionário lá dentro e começou a pregar o evangelho, aprendeu a língua, começou a ministrar o coração daqueles índios. E agora tem um pastor ali. Na Bahia tem muitos ciganos, na minha região. Eu conheço um pastor cigano. Ele trabalha entre os ciganos, ele é pastor. Já tem uma congregação de ciganos, irmãos. Uma igreja linda de ciganos. E hoje ele ministra ali, a esposa dele é cigana, ele é cigano. E ele é pastor consagrado, aprendeu, se formou, se converteu. E hoje ele tem um ministério dentro do povo dele, no meio do povo dele. Deus está resgatando as pessoas em todos os meios, em todos os lugares. Deus está restaurando vidas, salvando, porque Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Esse é o tempo de salvação, esse é o tempo de arrependimento, esse é o tempo de quem está afastado vai voltar para casa. Eu quero dizer para vocês, eu quero profetizar nesta cidade, que aqueles que estão longe da casa do Pai, eles retornarão para a casa do Pai e serão aceitos. Nós faremos uma festa, porque os pecadores estão se arrependendo, e nós também, todos os dias, e haverá uma grande festa aqui, e Deus vai devolver eles a honra, o valor deles que eles merecem. E esse lugar sempre será a casa do Pai. Aqui haverá pão, haverá comida, haverá novilho, haverá festa, haverá um anel e haverá honra, em nome de Jesus. Quando nós entramos aqui para cultuar a Deus, a gente deve entrar com esse coração de Jesus, né? Coração daqueles que não se acham melhores do que ninguém, mas que são iguais a todo mundo, que precisa da graça de Deus, que precisa da misericórdia de Deus, que precisa do amor de Deus para permanecer de pé, servindo a Ele. E graças a Deus por isso, meus irmãos, porque os irmãos têm se mantido firmes. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Quero louvar a Deus pela vida desta igreja aqui na cidade de Umuarama, Igreja Casa na Rocha. Tem sido assim um momento maravilhoso para a vida de nós, eu, pastor Gil. Nós temos chorado de alegria na presença de Deus por tudo aquilo que Deus tem feito através da sua vida. Você faz parte desse momento maravilhoso que nós estamos vivendo. Nossa igreja tem chegado aos lugares dessa cidade, às casas, às famílias. Nossa igreja tem alegrado o coração, irmãos, através da forma como nós temos conduzido aqui essa casa de forma graciosa. As pessoas se sentem à vontade quando vêm aqui, são honradas. Eu tenho ouvido testemunho que as pessoas, quando entram aqui, elas se sentem felizes, elas sentem parte, elas não se sentem discriminadas. Já ouvi testemunho de pessoas que disseram: pastor, eu nunca fui tão bem recebido em nenhum lugar como eu fui na igreja Casa na Rocha. Vamos dar uma salva de palmas? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Que o reino de Deus seja assim, como esta parábola conta. Quando você lê estas parábolas, você diz assim: assim deve